Você acredita em OVNIs, disco voador ou extraterrestre? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Leme Antiga e Região. Aqui você vai saber um pouquinho sobre a história da nossa região, da história de São Paulo e do Brasil como um todo. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante que chamou a atenção do Brasil e do mundo. É o caso do Tiago Machado, um caso de ufologia que aconteceu na cidade de Pirassununga, em fevereiro de 1969. Esse caso chama muita atenção dos ufólogos e estudiosos sobre o tema. Não sei se você acredita nisso, deixa a sua opinião. E nós vamos falar aqui um pouquinho a história deste caso que aconteceu em Pirassununga no ano de 1969. O evento conhecido como caso Tiago Machado ocorreu em Pirassununga em 6 de fevereiro de 1969. É um dos capítulos mais enigmáticos da história da ufologia mundial. Este episódio inicia quando Tiago Machado, um jovem de 19 anos, que ganhava a vida como vendedor ambulante de uvas, testemunhou um objeto voador não identificado, próximo ao IZIP, hoje Instituto de Zootecnia. O objeto, como foi descrito por Tiago, era prateado e brilhante e destacava-se nitidamente no céu, chamando a atenção de Tiago e de muitos moradores da região. Nesse dia, Tiago foi acordado de manhã pela sua mãe e, pela curiosidade, Tiago se dirigiu ao local com um binóculo, na qual ele observou o objeto e ficou perplexo ao notar a estrutura incomum, que ele descrevia como 2 pratos de alumínio unidos por um tripé. Sua atenção, no entanto, foi capturada não apenas pela peculiaridade da nave, mas também pelos seres que emergiam dela, que saíam dela. Esses seres eram de estatura baixa, aproximadamente de 1,5 metro, trajavam roupas metálicas que reluziam sob a luz do sol. Suas características físicas ainda eram mais surpreendentes. Possuíam pele de tonalidade amarelada e olhos escuros, porém sem pupilas. Tiago ficou curioso e também com temor, tentou estabelecer algum tipo de comunicação com esses seres. Apesar de suas tentativas, a interação entre eles foi breve e limitada. Os seres, segundo o relato de Tiago, pareciam intrigados com a sua presença. E nesse período de tempo, Tiago, nervoso, tirou um cigarro para fumar e ofereceu aos seres, que ficaram muito curiosos pelo objeto que eles estavam vendo, no caso era o cigarro. E com isso eles se dirigiram e retornaram à nave. Entretanto, o mais chocante foi que, antes desses seres se retirarem do local, eles dispararam um raio colorido em direção às pernas de Tiago, que o paralisou por alguns momentos. E essa história não para por aí. Na noite anterior, José Antônio, administrador da fazenda Bela Aliança, testemunhou um fato semelhante. Este caso ficou conhecido como o caso das formigas. Ele fala, José Antônio, que identificou um objeto parecido com o que Tiago fala nas proximidades da fazenda. Além disso, tem outros testemunhos, como o caso de Bárbara Lima, que estava trabalhando na sua plantação de arroz e avistou também o mesmo objeto. Coincidentemente, naquela mesma manhã, o caso de Tiago, um oficial da Força Aérea Brasileira foi avistado nas proximidades, possivelmente investigando o caso de Tiago. O impacto foi imenso. Tiago foi submetido a uma série de testes e exames pela Força Aérea Brasileira, recebendo tratamento médico no Rio de Janeiro de acupuntura para tratar da sua paralisia temporária. Sua recuperação foi completa ao longo de 6 meses. Este caso chamou a atenção das autoridades militares, que gerou diversos documentos oficiais confirmando a investigação do incidente. Então, após este caso que aconteceu com o Tiago, anos mais tarde, Tiago foi surpreendido por uma série de encontros com uma mulher misteriosa que estava interessada em discutir esse incidente com ele.
E esses encontros, essas tentativas de encontro por parte dessa mulher, deixou o Tiago perplexo e sem resposta. É muito interessante e importante apontar que, por volta da década de 1970, Tiago ele busca, junto aos órgãos do governo, uma explicação por essas aparições dessa mulher que estava ocorrendo com ele, e ele foi obrigado, ele foi orientado a não dar nenhuma informação e falar sobre esse caso. Em resumo, o caso Tiago Machado em Pirassununga é um dos episódios mais fascinantes e complexos da ufologia brasileira, que até hoje é estudado, que é um caso marcado por avistamento de OVNIs, encontro com seres extraterrestres e a resposta oficial de autoridades brasileiras. Até hoje permanece como um enigma, desafiando nossa compreensão e alimenta a especulação sobre a possibilidade da vida extraterrestre. Eu estava dormindo em casa de manhã, eu era revendedor de uvas, e a mamãe me chamou de manhã e falou: Tiago, levanta que tem um disco voador pousando aqui perto de casa. Levantei e fui lá até o tal pessoal, olhei e vi, era mesmo. O disco estava num pasto. Estava pousado num pasto, numa grama lá, capim gordura, que se chama aqui capim lá. Aí pousado, sem barulho nenhum, tudo fechado, nada aberto, que eu vi aquele disco muito bonito. Aí fui chegando, me aproximando, quando eu cheguei mais ou menos uns 15 metros. Espera um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta. Quando eles vieram, em minha direção, pousaram assim mais ou menos, distância de 2 metros um do outro. Aí ele tinha um olho assim na testa, o outro normal, e vestido uma roupa bem colante no corpo, dobras, botões nas botas, polegar bem no pulso, 4 dedos normal. O polegar dele vinha bem no pulso, assim, bem pra cima no braço. Aí eu peguei e falei pra eles: você vem de onde? Norte, sul, leste ou oeste? Aí eles indicaram, faziam gesto assim pra mim e girava com a mão. Tirei o cigarro lá, medo, quem na hora do apavoramento fuma mesmo nervoso. Eu falei: eles vão me levar, né? Acendi o cigarro. Aí um olhava pro outro e fazia gesto assim, né? Aí eu falei: não sei se eles vão querer ou não. Peguei e joguei mais cigarro entre eles, que na mão não ia dar mesmo. Joguei mais cigarro entre eles, o que estava à minha esquerda, ele estendeu a mão assim, como se fosse esse desenho aqui. O cigarro subiu em sua mão, aí ele colou na perna, e esse mais cigarro desapareceu. Aí ele recebeu como se fosse uma mini câmera assim na mão, mas atrás tinha uma manivela. Eu falei: eu vou receber o que eu pedi, né, uma prova deles qualquer para mostrar pro povo. Que eu fiquei esperando assim, aí ele girou aquela manivela, saiu como se fosse um raio, aquele colorido assim, meio vermelho, e pegou na minha perna. E me deixou duro, como se fosse uma estátua, né, parado. Aí eles fechou a cúpula, eles saíram em alta velocidade em direção à Fazenda Bela Aliança, e ali que eles saíram que eu caí. E foi essa a história de 1969. César Tralli aqui, agora. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Viu? Tem até livros publicados sobre esse tema. Vou deixar aqui também, tá bom? E espero que você tenha gostado. E se inscreva no canal, compartilhe e indique para os seus amigos. Um abraço.